Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 20. Leremos todo o capítulo. 2 Samuel, capítulo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, a Jerusalém, tornou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa. E as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas. E estiveram encerradas até ao dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te a ti. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abissai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Absalão, pelo que torna tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles. Trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no abdômen e lhe derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abissai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto a Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga a Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. Vendo o moço que todo o povo parava, desviou a Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Ouço. Então ela disse: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para a sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva, o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira,
o Jairita era ministro de Davi. Vamos orar. Santo Deus, nós te louvamos pelo registro fiel da tua palavra de acontecimentos tão antigos, mas que são tão importantes para que nós entendamos a tua forma de agir sobre o teu povo, Pai. Nós te louvamos porque temos acesso a estes escritos e porque o Senhor trata o nosso coração a partir deles, a tua santa palavra, Pai. Nesse sentido, nós pedimos, Pai, que o Senhor, a partir do teu Santo Espírito, trate o nosso coração, fale conosco. Ó Pai, que o ministro exterior seja iluminado por Ti, mas que, sobretudo, o ministro interior, o Teu Santo Espírito, haja nos corações, para que não seja a voz de um homem a falar, mas para que seja a Tua voz a instruir a nossa vida, a nos mostrar aquilo que nós precisamos aprender, Pai. Nós te pedimos gratos e humildemente, em nome de Jesus. Amém. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos no século XIX, o 16º presidente daquela nação, logo após assinar o documento que abolia a escravidão naquele país, e perto já do final da Guerra Civil, ele expressou o que a nação estava passando com o seguinte discurso: com grande fé esperamos, com grande fervor oramos, para que esse terrível flagelo da guerra passe sem demora. No entanto, se for da vontade de Deus que ele continue, até que toda a riqueza acumulada pelos escravos ao longo de 250 anos de trabalho não remunerado se consuma, até que a última gota de sangue arrancada com o açoite seja paga por outrem com a espada desembainhada. Como se disse há 3.000 anos atrás, ainda deve ser dito hoje: os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Com essas palavras, Abraham Lincoln reconhecia que aquela guerra tenebrosa que se abatia em território norte-americano nada mais era do que a pesada mão de Deus sobre a nação por conta dos ímpios anos de escravidão em que o povo negro foi escravizado naquela nação. Meus irmãos, de fato, o pecado é algo terrível na nossa vida e deixa marcas, e deixa consequências na vida das pessoas. É o alcoólatra que terá que passar a vida distante de qualquer gota de álcool. É o marido infiel que sofrerá a separação, o afastamento da esposa e possivelmente dos filhos. É o jovem desonesto ou mentiroso que terá que reconquistar a confiança das pessoas. É o ex-presidiário que terá muita dificuldade de arrumar empregos. O pecado, mesmo que perdoado pelo Senhor, ele gera sofrimentos, cicatrizes, deixa marcas, traz consequências. E analisando esse texto que nós temos diante de nós, é justamente sobre isso que o texto está falando. O texto está refletindo ainda as consequências da mão de Deus sobre a vida de Davi por causa dos seus pecados, especialmente por conta do pecado que ele cometeu com Batseba, envolvendo até o assassinato do marido de Batseba. O pecado faz estragos e deixa consequências. A pergunta desta noite é: que tipo de consequências? E nós veremos duas. A primeira delas são consequências que podem durar muito tempo. Consequências que podem durar muito tempo. O texto está mostrando então as consequências daquele pecado na vida de Davi, o adultério de Davi com Batseba. Nós sabemos que depois daquele adultério e depois do assassinato de Urias, um homem piedoso diante do Senhor, Deus levantou o profeta Natã para repreender Davi. Natã cria uma parábola, uma das poucas parábolas no Antigo Testamento, conta aquela parábola e depois duramente, boca de Deus, repreende Davi por conta daquele pecado. E ele o repreende assim: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se fora isto pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas.
Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Está lá em 2 Samuel 12. Assim, meus irmãos, como nós vimos no verso 10, 2 Samuel 12, 10, a palavra foi muito dura. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Deus perdoou Davi no momento em que ele se arrependeu, mas as consequências do pecado duraram um bocado de tempo. E nesse texto, nós vemos pelo menos duas consequências desse pecado. E a primeira se desenvolve aqui nos primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, relacionado a um homem chamado Seba. O texto diz que se achou por ali por acaso, né? É como se fosse uma ironia, Deus mandando os castigos, um homem de Belial, cujo nome era Seba. Essa expressão, homem de Belial, ela é relativamente frequente na Bíblia e ela sempre aparece nos piores momentos difíceis. A palavra Belial, literalmente, ela aponta para alguém desordeiro, alguém que não respeita as leis. Esse é o significado literal. E essa palavra é usada, por exemplo, quando aqueles homens cercaram a casa de um velho senhor, lá no livro de Juízes 9, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. Esses homens lá de Juízes 19 são chamados de filhos de Belial. Em 1 Samuel 2,12, os filhos de Eli, que eram jovens que praticaram todo tipo de pecado dentro do próprio tabernáculo, são chamados também filhos de Belial. E Nabal, que foi um homem totalmente imprudente, que confrontou Davi, ele tem essas palavras da sua esposa, não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal. Então, quando no texto mostra que esse Seba era um homem de Belial, é justamente essa ideia de que não era um homem fiel ao Senhor, era um desordeiro, alguém que estava ali apenas para fazer revolta e tumulto. Diz o texto que ele era filho de Bicri, homem de Benjamim. E você deve se lembrar que Saul era da tribo de Benjamim. Então a tribo de Benjamim não se dava com Davi de jeito nenhum, porque Davi ocupara o trono justamente no lugar de Saul, que era o mais nobre da tribo de Benjamim até então. Então observe que esse Seba, muito provavelmente, era um parente de Saul. E na rebelião que houve, em que o próprio filho de Davi, Absalão, se opôs ao seu pai, essa tribo deu apoio. Então aqui nós temos um homem que é totalmente contra Davi. E diz o texto que ele tocou a trombeta e disse, não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Ele faz a convocação para as tribos de Israel e as tribos de Israel o seguem, prenunciando uma separação que virá depois com o filho de Salomão, em que justamente as tribos de Israel se separarão, as 10 tribos se separarão das 2 tribos do sul. Aqui já há um prenúncio, não há uma separação definitiva, mas já há um prenúncio do que acontecerá lá na frente. Diz o texto no verso 2 que os homens de Israel se separaram de Davi, seguiram Seba, porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo desde o Jordão até Jerusalém. E no verso 3 nós temos um fato muito interessante. Davi está voltando daquela perseguição que foi a perseguição de Absalão. O texto lá atrás vai mostrar que Absalão cumpriu o castigo possuindo à luz do dia as concubinas do seu pai,
cumprindo aquele castigo de Natã, profetizado por Natã. E agora qual é a postura de Davi? Ele volta para sua casa, encontra as 10 concubinas, mas ele as coloca em custódia. Ele as sustenta, mas não coabita com elas. Elas são agora como que viúvas em vida. Então nós vemos aqui uma integridade de Davi, porque depois dele perceber que o próprio filho havia usado as concubinas, ele não se atreve a voltar a ter relacionamento com essas mulheres. E ele as deixa de lado e elas viverão agora até a sua morte como se fossem viúvas. É um aspecto de arrependimento de Davi, de piedade de Davi. Então, esse é o primeiro episódio para mostrar que os pecados, as consequências do pecado de Davi ainda continuam. Ele não conseguiu ainda um reino ordeiro, ainda tem gente se levantando contra Davi, ainda tem parente de Saul se insurgindo contra ele, consequências de pecados. O segundo momento que nós temos aqui, que também reflete as consequências duradouras de pecado, é o episódio entre Amasa e Joabe. Meus irmãos, 4 foram as tragédias imediatas que se abateram sobre Davi depois do castigo de Deus relacionado a Batseba e Urias. Primeiro, a morte do filho de Batseba, né? Ela se achou grávida, mas aquele filho morreu. Segundo, um dos filhos de Davi, Amnon, comete incesto com Tamar. E isso foi uma tragédia. Essa foi a segunda. A terceira foi que Absalão deixou passar o tempo e matou o seu próprio irmão, matou Amnon. E a quarta foi a revolta e a morte do próprio Absalão, promovida por Joabe, que era sobrinho de Davi. Eis que a espada não se apartará da tua casa. O rastro de sangue, depois daquele pecado, com Batseba e com Urias, foi gigante. E eis que nós temos agora aqui Amasa e Joabe, que são ambos primos de Davi. A espada continua na casa de Davi. E o episódio vai nos mostrar que, num ato de reconciliação das nações, Davi chama Amasa para se tornar o seu comandante geral. Ele tira Joabe, porque Joabe era homem de sangue, ele tira Joabe do comando central, coloca Amasa, que foi o comandante de Absalão, mas num ato assim de reconciliação, ele chama Amasa para ser agora o seu comandante e lhe dá uma tarefa. Só que esse Amasa não cumpre a ordem. Lhe são dados 3 dias para que ele persiga esse homem chamado Seba, e diz o texto que Amasa perdeu o tempo. Verso 5, partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe fora aprazado. Então Davi chama Abissai e ele fala, agora mais mal vai nos fazer esse Seba do que fez Absalão, porque esse Seba vai encontrar cidades fortificadas e vai fugir, e vai promover a revolta. E aí então, Davi chama de novo Abissai, os homens de Joabe, a guarda real, todos os valentes, que saem à captura de Seba. Antes de encontrar Seba, Joabe encontra Amasa. E os detalhes são muito interessantes. Diz o texto que Joabe trazia na sua túnica, verso de número 8, trazia vestes militares e sobre elas um cinto no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Essa espada cai no chão, ele pega a espada com a mão esquerda e fala com Amasa, vai bem, meu irmão, e pega na barba para o beijar. Diz o texto que Amasa não se importou com a espada que estava na mão de Joabe. Joabe o enganou, na verdade, né? Fez uma saudação, vai bem, meu irmão. E quando ele se aproximou, ele pegou na barba, que era costume naquela época, para beijá-lo, e com a mão esquerda encravou no lombo
de Amassa, Joabe encravou no lombo de Amassa, e tudo indica, meus irmãos, ele fez um belo corte. Porque o texto diz que as entranhas, os intestinos caíram para fora. Então, a cena terrível. E diz o texto que ele não morreu de imediato. Amasa cai no chão e fica se revolvendo ali no sangue. Isso mostra a espada não saindo da casa de Davi. Eis que a mão de Deus ainda está pesando por causa dos pecados de Davi de outrora. O texto avança, um dos jovens ali de Joabe, ele joga um pano por cima de Amassa, que estava se revolvendo no sangue, e dá uma ordem para que aqueles que forem a favor do rei, que sigam Joabe. E assim, meus irmãos, é que a história vai para o seu terceiro desfecho. Mas aqui nós já vemos a espada que não sai da casa de Davi. Um sobrinho matando outro sobrinho. Meus irmãos, as consequências de pecado, é a primeira característica, podem durar muito tempo. Davi, no Salmo 32, falando justamente do seu episódio de adultério, ele disse: enquanto calei os meus pecados, verso 3 e 4, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi sentiu o peso da mão de Deus sobre ele antes de se arrepender, e depois de se arrepender, ele sofreu ainda consequências. O seu vigor, a sua disposição se tornou tal qual terra rachada, sequidão de estio, secura de seca. Pense naquela imagem de terra tão seca que é rachada. Davi perdeu o ânimo, Davi perdeu as forças, perdeu totalmente o vigor. Por quê? A mão de Deus pesava sobre ele. Por quê? Por causa de um pecado não arrependido, não confessado. Vem Natã, faz a parábola, Davi se irrita, 4 vezes terá que ser restituído quem fez tamanho ultraje. E aí Natã, tu és o homem. E aí vem o texto que nós lemos aqui. Então, meus irmãos, as consequências foram duradouras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A primeira característica, então, da consequência é que ela pode ser duradoura. A segunda, meus irmãos, é que as consequências, embora duradouras, na vida dos filhos de Deus, são amenizadas. Graças a Deus por isso. São amenizadas. Então, quando há arrependimento do pecado e quando a pessoa se volta para Deus, essas consequências nas mãos do Senhor, elas são mitigadas, elas são amenizadas. E o texto nos mostra isso. O texto, no primeiro olhar, parece mostrar que o reino de Davi está um caos. Mas há elementos de graça aqui no texto. E é o terceiro episódio, o episódio da mulher sábia. Aparece no texto uma mulher sem nome, mas denominada mulher sábia. A partir do verso 22, do verso 14, é dito que Seba passou por todas as tribos de Israel, subindo até Abel-Bet-Maca, uma cidade. E apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Os estudiosos creem que esses beritas aqui, cujo nome é uma variação para bicritas, e Seba era filho de Bicri, então possivelmente eram os da família de Seba, os bicritas. Então os bicritas ou os beritas em peso se associaram, né, com o seu familiar e o seguiram. Vieram Joabe e os homens, cercaram essa cidade, Abel-Bet-Maca, e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Cidades muradas, que em tempos de guerra, fechada a grande porta, os exércitos não entravam, e o exército inimigo, qual era a estratégia? Fazer uma rampa ou fazer um montão para que conseguisse subir e atacar a parte de cima do muro.
a parte de cima do muro era mais frágil. Então, atacando a parte de cima do muro, a chance dele cair era maior. Eles fizeram um montão do tamanho do muro. A população lá dentro percebeu que a cidade ia ser invadida, ia morrer muita gente. Então, eis que sai uma mulher sábia, sem nome, verso 16, e ela diz: ouvi, dizei a Joabe, chega-te para cá que eu fale contigo. Joabe se achega, e no verso 18, diz ela: antigamente se costumava dizer, peça-se conselho em Abel, e assim davam cabo das questões. A mulher defende que aquela cidade era uma cidade de valor. Era uma cidade que tinha pessoas sábias, que quando alguém tinha questões difíceis, eles iam até Abel, essa cidade, para pedir conselhos. E essa mulher diz então que ela é uma das pacíficas e das fiéis em Israel. E Joabe vai destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Esse diálogo se estende e Joabe diz: longe disso, nós estamos apenas atrás de Seba, filho de Bicra, verso 21, que é um traidor, que levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entrega ele e nós pouparemos a cidade. E a mulher, que possivelmente era uma mulher com certa autoridade naquela cidade, porque ela diz assim: eis que será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher volta, conversa lá com o povo pega Seba, corta sua cabeça e o lança pelo muro. Meus irmãos, qual é o elemento de graça que nós estamos vendo aqui nesse banho de sangue? É que muito embora o reino esteja nessa confusão, aqui Davi teve uma vitória. Uma mulher sábia evitou que muita gente morresse, porque se Joabe entra com seus homens, muita gente vai morrer naquela cidade. Eis que Deus levanta uma mulher sábia e faz com que apenas o culpado perca a sua vida. E agora a ordem foi restabelecida no reino de Davi. Então note que a situação ela tem consequências, mas tem elementos mitigadores, tem elementos em que Deus ele alivia um pouco as consequências. Porque Davi mostra-se no texto alguém que está querendo fazer a coisa certa. Chamou os inimigos, chamou o comandante de Absalão. Se Davi estivesse como estava anteriormente, ele chamaria o comandante de Absalão para cortar a cabeça, mas ele chamou, deu confiança. Ele está fazendo aqui alianças para estabelecer, voltar a paz no seu reino. E essa mulher aparecendo foi uma boa notícia para a normalização do reino de Davi. O texto continua, meus irmãos, falando de uma reorganização do reino. Esses versículos 23 e 26, eles dão o tom de que o reino está se assentando. Quando diz que Joabe era comandante, Benaia era da guarda real, Adorão ou Adonirão era dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, o cronista, Seba, o escrivão, Zadok e Abiatar, sacerdotes, e Ira, ministro de Davi. O texto fecha com essa nota para mostrar que o reino está voltando à sua ordem, está voltando à sua organização. Então, se esse é um texto que mostra consequências de pecado duradouras, é um texto que mostra também que aqueles que se voltam ao Senhor têm as consequências amenizadas. Era o que estava acontecendo aqui no reino de Davi. E nós vemos isso lá no Salmo 32. Depois que Davi declara que a mão de Deus pesou dia e noite sobre ele, o seu vigor se tornara em sequidão de estio, ele fala também: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando Natã confrontou Davi, lá no finalzinho do texto, Davi se arrepende: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque ao contrário, Davi morreria. Então houve um abrandamento da pena da parte do Senhor. Mas irmãos, o que tudo isso nos ensina? E possivelmente, especialmente aqueles que não nasceram num lar evangélico, daqueles que foram tirados de uma vida de pecado, de coisas erradas, possivelmente algumas daquelas coisas erradas podem ainda ter consequências na tua vida. E isso é o rumo do pecado, as consequências ficam por vezes. Mas a boa notícia
é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais essas consequências, elas são mitigadas, elas são amenizadas na nossa vida. E assim, o alcoólatra, como eu disse no começo, ele vai passar a vida distante do álcool, mas ele pode louvar a Deus, porque agora ele está liberto. O marido infiel, que se volta para Deus, ele pode tentar reconstruir o seu casamento, se aproximar dos filhos. O jovem desonesto, mentiroso, ele pode, em Deus, reconquistar as pessoas. O ex-presidiário, que vai ter um passado e dificuldades de arrumar emprego, em Deus, ele pode encontrar portas abertas. Deus é poderoso para restaurar vidas. Assim, meus irmãos, enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, a nossa vida não será fácil. Cristo disse: no mundo passará por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pecados cometidos lá atrás, dependendo da gravidade, talvez ainda gerem reflexos na tua vida. A boa notícia é que em Deus você pode contar com a amenização destes pecados, com a mitigação, com Deus cuidando da sua vida, de modo que um dia você esteja na área em que estiver abalada, totalmente restaurado, tudo reconstruído. Isso foi acontecendo no reinado de Davi. Deus deu essa bênção para ele. Que Deus assim nos abençoe, que nós percebamos que o pecado é destrutivo, que o pecado não vale a pena, que o pecado só gera coisa ruim na nossa vida, e tenhamos essa perspectiva quando formos tentados, porque as tentações são muito sutis, sejam elas relacionadas a poder, sejam elas relacionadas a sentimentos ou a dinheiro. O canto da tentação, e agora eu me lembro de Satanás tentando Jesus no deserto, é um canto muito sedutor, com coisas que parecem muito boas, mas como disse o salmista, há caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. O seu final é morte e destruição. Então, percebendo a tragédia que o pecado fez na vida de Davi e a espada que não se afastou da sua casa, nós temamos pecar contra o Senhor. Quando situações e tentações que nos aparecerem, que nós lembremos destes textos e percebamos quão dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, é suportar a sua disciplina, é ter o peso da mão dele na nossa vida. E nós corramos para Cristo, para nos livrar, para vencer as tentações, para ter uma vida de santidade. E quanto àqueles pecados antigos, que já foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro, se você se arrependeu, e como nós lemos aqui em Hebreus, Deus diz que não mais me lembrarei destes pecados, mas se consequências ainda advêm na tua vida, conte com Deus para amenizar essas consequências. Uma vida de comunhão com Deus vai reestruturando, restaurando, reconstruindo a nossa vida. Que Deus então coloque no nosso coração essa percepção, cara. Amém.